Bom dia, meu povo, bom dia. E aí, como é que vocês estão, hein? Nós já estamos numa segunda-feira, tivemos um final de semana muito bom, tenho certeza. E agora nós vamos iniciar, gente, um novo ciclo, ou seja, nós vamos para um próximo bimestre. Semana passada nós tivemos aí uma semana só de avaliações e eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Então, essas avaliações, elas servem para nós fecharmos o bimestre, certo? Aquele bimestre já foi fechado. Agora nós vamos iniciar um novo bimestre, certo? Nós vamos estudar coisas novas, coisas diferentes, vamos aprender várias coisas legais. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria que nós fechássemos nossos olhinhos, né? Primeiro, que agradecêssemos a Deus pela nossa semana, pela semana que nós tivemos, a semana passada. Que agradecêssemos pelo nosso final de semana e vamos pedir a Deus que abençoe essa nossa semana que está se iniciando hoje, certo? Que Ele abra a nossa caixolinha e que nós possamos aprender várias coisas legais. Então, agora nós vamos lá para o livro de português, na página 31. Vamos lá, todo mundo abrindo o livro na página 31. Pessoal, agora que nós abrimos o livro na página 31, eu queria falar uma coisinha para vocês, tá bom? Esse bimestre vai ser um pouquinho mais, eu não diria que difícil, mas nós iremos trabalhar um pouco mais. Por quê? Porque são assuntos que eles vão puxar um pouquinho mais da gente. Então, nós temos que prestar mais atenção, temos que analisar bem as nossas atividades, para que assim nós possamos aprender, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver os substantivos comuns e próprios e os adjetivos. Vocês lembram que lá no bimestre passado eu falei para vocês que os substantivos, eles nomeiam as coisas, certo? Só que aí nós dividimos os substantivos em comuns e substantivos próprios. Mas qual que é a diferença, tia, em um substantivo comum e um substantivo próprio? Os substantivos comuns, eles nomeiam seres de uma mesma espécie de uma forma geral. Como seria isso? Se eu falo menina, se eu falo menino, se eu falo país, se eu falo cidade, são substantivos comuns, porque eles nomeiam, de forma geral. Agora, se eu falo Carolina, se eu falo São Paulo, se eu falo Luiz, são substantivos próprios, porque eles nomeiam seres específicos, ok? Então, nós temos dois tipos de substantivos. Os comuns, que são de uma maneira geral, e os próprios, que são de uma maneira específica, tá bom? Ok? Isso aí a gente também viu lá no bimestre passado. Estamos aqui só retomando, tá bom? Agora nós vamos para os adjetivos. Tia, o que é um adjetivo? Agora, galerinha, nós vamos lá para os adjetivos. Tia, o que é um adjetivo mesmo? O adjetivo, pessoal, guardem bem, ele caracteriza, ou seja, ele qualifica, dá uma qualidade para o substantivo, certo? Como eu vou saber, como é que eu vou aprender isso na prática, tia? Vou fazer aqui um exemplo para vocês. Prestem atenção. Dentro de uma frase que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter o substantivo e o adjetivo. Os dois, pessoal, eles andam ali, juntinhos, tá bom? Vamos aqui, Luana é bonita. Vamos lá. Qual que é o substantivo aqui? É Luana. E é um substantivo próprio ou um substantivo comum? É um substantivo próprio. Por que é um substantivo próprio, tia? Porque ele está caracterizando uma só pessoa, que é a Luana, certo? Ele está nomeando a Luana. Então, é um substantivo próprio. Nome de pessoas são substantivos próprios. Ok. E cadê o adjetivo? Se aqui é o substantivo, o adjetivo vai ser bonita, sim, porque é uma característica de Luana. Luana é o quê? A Luana é
bonita. Então, o adjetivo é bonita, ok? Outro exemplo que eu fiz aqui para vocês. Olhem só. Primeiro, Gustavo é alto. Vamos lá. Gustavo é um substantivo. Aliás, Gustavo é um substantivo, ok? Mas é um substantivo o quê? Próprio ou comum? Gustavo é nome de pessoa, então é um substantivo próprio, beleza? Alto vai ser o quê? O meu adjetivo. Alto é uma característica de Gustavo. Se eu falo Gustavo é alto, logo esse alto aqui vai ser uma característica do Gustavo, certo? Por isso, alto é substantivo. É um adjetivo, beleza, pessoal? É um adjetivo que caracteriza esse substantivo, beleza? Eu coloquei agora um exemplo um pouquinho diferente. Os dois primeiros exemplos nós vimos com nomes de pessoas. Vamos ver um outro substantivo e adjetivo que são diferentes. Olhem só. Que casa grande! Nossa, que casa grande! Então, aqui, quem que é o substantivo? Ó, casa. Casa é o substantivo. Substantivo próprio ou comum? Um substantivo comum, pois ele fala de seres no geral, de objetos, de lugares. Então, é o substantivo comum. E grande é o quê? Não é a característica da casa? A casa é o quê? A casa é grande. Então, esse grande é o adjetivo, beleza? Pronto, agora nós sabemos o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Se eu começar a ler para vocês a atividade, vocês já vão ter uma noçãozinha do que vocês devem fazer, tá bom? Então, vamos lá para a página 31, para o início da página 31, para a gente começar a entender melhor. Eu vou ajudar vocês a responder duas questões. As próximas vocês vão responder sozinhos, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Diz o seguinte: que nomes aparecem no poema? Sabe qual poema que eu tô falando? É esse aqui, ó, das meninas. Vocês lembram que nós lemos esses poemas? Esse poema, ok? E lá na atividade da página 31, ele pergunta quais nomes aparecem nesse poema, tá bom? Quem eram as meninas do poema? Era a Arabella, a Carolina e a Maria, certo? Eram 3 meninas. Então, se ele pergunta quais eram os nomes do poema, então nós vamos falar que são as 3 meninas: Arabella, Carolina e Maria. Esses são os 3 nomes. Esses nomes são o quê? Substantivos próprios, ok? Lá na página 31, nós temos a segunda questão que faz a seguinte pergunta: no título do poema, qual é a palavra que se refere a esses nomes de maneira genérica? O que é essa maneira genérica? É a maneira geral, de uma forma geral. Qual que é o título do poema? As meninas. Então, meninas é um substantivo comum, porque ele está falando de todas. Agora, se eu falo só de Maria, é um substantivo próprio. Se eu falo só de Arabella, é um substantivo próprio. Se eu falo só de Carolina, é um substantivo próprio, porque são nomes de pessoas. Tudo bem até aqui? Então, olhem a diferença. Substantivo próprio refere a um ser específico, no caso, uma pessoa, ou um lugar. Se eu falo São Paulo, a Ceilândia, é um substantivo próprio. E substantivo comum são seres no geral. Se eu falo meninas, eu estou falando de todas as meninas. Se eu falo mulheres, eu estou falando também de todas as mulheres, ok? Então, são seres no geral. Então, vocês vão agora responder sozinhos, colocar em prática o que a gente aprendeu aqui em substantivo e adjetivo. E vocês vão fazer a página
a página 31, que é a questão 3, até a página 34, onde a gente finaliza esses dois assuntos. Agora nós vamos para um próximo assunto. Sim, não são só esses dois não, nós vamos falar sobre os poemas. Agora, galerinha, nós vamos lá para a página 35, onde nós temos os poemas. Aqui na página 35, tem uma primeira questão e ela diz o seguinte: leia silenciosamente o poema. Depois escute a leitura feita pelo professor. Nós vamos fazer essa leitura juntos, ok? Então, pega o livro de vocês na página 35, que nós vamos ler esse poema. O nome do poema é Casa Séria. Nessa casa, todos são absolutamente sérios. Quem sorri ganha nota 0. O pai é todo arrumado, terno, colarinho e gravata. Vive sempre ocupado. Para ele, tempo é dinheiro. A mãe é muito nervosa. Cala a boca, menina, não me azucrina. E trabalha sem parar, de janeiro a janeiro. A menina, de vestido engomado, gruda o rosto sério na janela e fica olhando de lado. O tempo passa devagar. Então, esse é um poema e nós vamos analisar agora esse poema. Então, galera, vamos agora analisar esse poema. Esse poema, ele fala sobre uma família. Vocês acham que essa família ela é feliz? Hein? Pensem aí comigo, o pai sempre sério, a mãe sempre séria, vive reclamando, muito zangada, e a menina fica triste olhando pela janela. Essa família é feliz? Não, essa família não é feliz. Agora nós vamos responder a segunda questão. O poema Casa Séria é composto de 4 estrofes. Vocês lembram o que é uma estrofe? Vou voltar aqui no texto para que vocês possam olhar as estrofes. As estrofes, elas são os conjuntos de linhas, ok? Aqui eu tenho os versos, vocês sabem que cada verso é uma linha, certo? Então, a estrofe é o conjuntinho desses versos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. No caso, eu tenho 4 estrofes dentro desse poema, tá bom? Então, vamos ver. O poema Casa Séria é composto de 4 estrofes. Escreva de forma resumida o assunto de cada uma delas. Em cada estrofe, a autora do texto, ela fala alguma coisa sobre essa família, não é? Na primeira estrofe, o que ela fala? Ela fala que a família mora em uma casa séria, não é mesmo? E a segunda estrofe? Que o pai mora na casa. A terceira estrofe é que a mãe mora nessa casa. E a quarta estrofe é que a filha também mora nessa casa, que é uma casa séria, onde ninguém nunca ri nem faz brincadeira. A segunda questão diz o seguinte, que lá na segunda e na quarta estrofe fala sobre as vestimentas do pai e da filha, ou seja, a maneira como eles se vestem. Aí eu tenho aqui a letra A. Como é que o pai se veste? Ele tá sempre de colarinho, terno e gravata, né? E a filha, como ela se veste? Com o vestido sempre engomado, ok? O que esse modo de se vestir revela sobre o comportamento do pai e da filha? O que vocês acham que isso significa? Vocês acham que a maneira como eles se vestem fala muito sobre quem eles são? Fala, né, pessoal? Porque a maneira como eles se vestem diz que eles são pessoas sérias, que eles não riem e nem fazem brincadeira, né? Lá na quarta questão diz o seguinte: sob a orientação do professor, leia em voz alta a terceira estrofe. Vamos lá, ler em voz alta a terceira estrofe. A terceira estrofe é a estrofe que fala sobre a mãe. Então, vamos ler. A mãe é muito nervosa. Cala a boca, menina. Não me azucrina. E trabalha sem parar, de janeiro a janeiro. Agora, voltando para a quarta questão, vamos ler. Ainda que não haja sinal de pontuação indicando a fala, qual é o sinal de pontuação que indica a fala?
é o travessão. É possível identificar o que a mãe diz para a menina. Copie o verso com essa fala. O que é que a mãe diz para a menina? Não é para ela ficar calada? Então, vocês vão copiar essa frase, certo? Como é que a mãe diz? Cala a boca, menina, não me azucrina. Então, essa é a fala da mãe. Mesmo que ela não esteja com travessão, a gente entende que essa é a fala dela dentro do poema. Lá na quinta questão, o que ele pede? Ele pede para que você desenhe alguma coisa que tenha a ver com o poema aqui, ó, nesse espacinho. Então, esse espaço em branco ficou para vocês fazerem um desenho respondendo a quinta questão, beleza? Então, ok, nós já fizemos essa análise do poema, respondemos essa atividade, eu respondi junto com vocês, agora vocês vão responder a outra atividade sozinhos. Essa atividade é a lá da página 37. Vocês vão responder essa atividade, que são só 3 questões, tá? Na página 37, 3 questões, beleza? Terminou de responder essa atividade? Ok. A gente vai lá para a página 39, tá bom? Tia, essa página aqui é para eu fazer alguma coisa na página 38? Não, vocês não vão fazer nada na página 38. Vocês vão lá para a página 39 que a gente vai fazer uma produção, ok? Eu vou ler para vocês para que vocês entendam melhor. A escritora Rosiana Murray, que é a escritora que fez lá aquele poema da casa, né? Imaginou uma casa séria. Agora é a sua vez de escrever um poema sobre outra casa e seus habitantes, ok? Vamos lá para a preparação desse poema. Primeiro, escolha uma das casas da atividade 2. Que atividade 2 é essa, tia? É essa aqui. Vocês estão vendo que eu tenho 3 casas, né? Eu tenho essa casa aqui, que ela é engraçada. Essa casa aqui, ó, de sorvete, que ela é saborosa. E essa casa aqui, que ela é mal assombrada. Então, vocês vão escolher uma dessas 3 casas para fazer o poema. 2. O ponto 2, aqui da preparação. Prestem atenção. Gente, eu tô lendo aqui na página 39, viu, ó? Página 39, esse pontinho 2 bem aqui, ó, que eu tô lendo agora, tá bom? Vamos lá. Os habitantes devem ter as mesmas características. Que característica é essa? Ou seja, se vocês escolherem a casa mal assombrada, os habitantes daquela casa, eles têm que ter características de pessoas que moram em uma casa mal assombrada. Se for uma casa engraçada, tem que ser características de pessoas que moram em uma casa engraçada. E assim por diante, ok? Então, vamos lá. Nas linhas abaixo, faça a primeira versão de seu texto. Lembre-se de que o seu texto ele deve ser escrito em versos, ou seja, com as linhas, certo? Que nem no poema. E agrupados em estrofes, do mesmo jeitinho que a gente viu no poema. Os versos, eles podem ou não ter rima. Não precisa ter rima. Rima é quando as palavras combinam. A gente viu lá nos poemas no primeiro bimestre. Deve ser dado um título ao poema, ou seja, esse título é o nome do poema de vocês. Sempre vocês têm que colocar esse título, tá bom? Então, galerinha, vocês vão escrever esse poema aqui, olha, onde tem as linhas, que é para vocês escreverem o poema, beleza? Ok. Nesse capítulo, o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios, sendo que os próprios, eles se referem a uma pessoa e os comuns, ó, de maneira geral, certo? Aprendemos também o que é um adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo, seja ele próprio ou comum. Ok. O que mais que a gente aprendeu? Nós aprendemos que os poemas, eles falam de sentimentos. Olha só, o poema do elefante, a gente viu aqui, o poema das meninas, esse poema da casa. Então, dentro dessa unidade, a gente viu um montão de poema, não é, pessoal? Portanto, os poemas, eles sempre vão expressar sentimentos, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, que tem bastante coisa, mas eu sei que vocês dão conta, né?
E eu queria deixar meu super beijo para vocês, meu super abraço. Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a semana e até amanhã. Tchau, galera!